amigo Marcelo, amigos do canal Flamengando, mais um clique no lance, porque a rodada 34 da Série A chegou ao fim, com uma rodada que, em termos de atuação, foi horrorosa para o Flamengo. O Flamengo jogou muito mal no Fla-Flu e foi superado pelo time tricolor do Rio por 2-1. O Jorginho, de pênalti, fez o gol do Flamengo, uma jogada no segundo tempo. O Fluminense vencia por 2-0, uma jogada de linha de fundo do Léo Pereira, ele cruza. O Juninho, que entrou no segundo tempo, faz uma cabeçada boa, difícil. O Fábio faz uma grande defesa na volta. O Saúl ia fazer o gol e o René bloqueia com a mão, pênalti claro. O juiz não deu, mas o VAR falou: meu filho, vem olhar. E aí não teve dúvida alguma, né? Pênalti claro. O Jorginho bateu muito bem. Fábio foi nela, mas não tinha como pegar. 2-1, foi o gol de honra que o Flamengo não conseguiu empatar o jogo. Mas esse resultado acabou tendo consequências pequenas. Claro que tem uma consequência. O Flamengo, se tivesse pelo menos empatado o jogo, poderia ainda empatar mais uma vez, que seria campeão. Agora perdeu essa margem se o Palmeiras vencer. Mas foi bom, né? Dos males o pior, porque em Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras empatou em 0-0 com Vitória da Bahia. Então o Flamengo perdeu, o Palmeiras empatou. A diferença entre eles era de 3 pontos para o Flamengo, ela caiu para 2. Menos mal para ambos que o Cruzeiro empatou com o Juventude em 3-3. Se o Cruzeiro ganha, ficaria 2 pontos do Palmeiras, 4 do Flamengo. Estava na briga direta pelo título. Mas ele empatou, chegou a estar perdendo por 3-1, mas chegou aos 3-3, que foi muito ruim para o Juventude. O Juventude tinha que ganhar para escapar lá da penúltima posição. O resultado empatar com o Cruzeiro é bom, mas em termos de tabela não foi bom para o Juventude para a classificação. O Juventude permanece em penúltimo e o Cruzeiro não se aproximou de Flamengo e Palmeiras. Ele tirou um pontinho do Flamengo, mas pouco para quem está querendo buscar o terreno perdido. Outro jogo importante da rodada foi na abertura, na terça-feira. O Botafogo, que abriu a rodada atrás do Bahia, passou o Bahia, porque ganhou de 3-2 de virada para o Sport, um jogo maluco, com os dois times em trocação franca. O Sport fez 2-0, mas o Botafogo conseguiu fazer 3-2 no Newton Santos. Agora está em quinto, com o Fluminense, que também tomou o lugar do Bahia, em sexto, ao ganhar do Flamengo por 2-1. E o Bahia caiu para sétimo lugar, ao perder para o Fortaleza acho que é o primeiro jogo que ele perdeu em casa, se minha memória não me trai. Num jogo que o Bahia teve 71% de posse de bola, o Fortaleza teve 29%, mas o Fortaleza venceu por 3-2 e está a 3 pontos do Santos, que empatou na Vila em 1-1 e perdeu, portanto, somou 1, perdeu 2, e do Mirassol, empatou com o Mirassol em 1-1. Reinaldo para o Mirassol e, primeiramente, Neymar no iniciozinho para o Santos, e agora o Vitória... e agora o Fortaleza, que estava parecendo condenado, ainda numa situação difícil, mas está a 3 pontos do Santos, que é o primeiro time fora da zona. Ficou ruim para esse pessoal da zona do rebaixamento, foi a vitória do Internacional ontem contra o Ceará, fechando a rodada por 2-1. O Vinícius Vinha, foi expulso com 4 minutos de jogo. O Ceará jogou com 10, foi valente, mas no final o Inter acabou vencendo por 2-1, já na parte final do segundo tempo, fez o segundo gol. E aí o Inter, que tinha 37, foi a 40, deu um respiro. Não está livre, mas deu um respiro em relação à zona do rebaixamento, vencendo fora de casa. Outro jogo da rodada importante foi o Grêmio fazer 2-0 no Vasco e praticamente afastar qualquer possibilidade matemática de ir para a Série B em 2026. O Vasco, em queda livre, manteve os seus 42 pontos. Em São Paulo, Corinthians 3, São Paulo 1, eu não vi o jogo, não dá para comentar. O Corinthians também se afastando, mas ambos muito longe do G7, torcendo para virar G8, que aí está uma briga. Aí o Corinthians com 45, aí tem um monte, Bragantino, um monte de gente com 45, o próprio São Paulo com 45, muito distante dos 54 do Bahia, 9 pontos em 12. Se for G7, me parece que serão esses 7. Me parece muito, só se alguém perder todos os jogos e tal. Mas, claro que aí a ordem vai importar, não só por premiação, mas pela vaga na Libertadores. G5 vai para a Libertadores, o sexto e o sétimo vão para a fase preliminar da Libertadores, hoje seria Fluminense e Bahia. Mas semana passada era Botafogo e Fluminense, então ali está muito apertado, 1 ponto separa o Botafogo do Fluminense e 1 ponto separa o Fluminense do Bahia. Então, mas em termos de serem os 7, bem improvável que não sejam. O Botafogo, se estivesse jogando bem, tinha chance de chegar no Mirassol, porque o Mirassol abriu 5 do Botafogo, já teve muito mais, agora está a 5 pontos. Pensando que ele tem o Flamengo, ele poderia perder, ficaria 2.
Mas como o Botafogo também não está muito confiável, não dá para saber. Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora, se virar G8, ou seja, se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil e virar G8, aí tem uma briga de foice de alguém que ainda pode ir para a Libertadores. Falar em Libertadores, o Atlético vai jogar no sábado, a final da Sul-Americana. Se ele vencer, ele estará na Libertadores 2026. O Atlético não tem uma posição hoje que abriria vagas, mas se ele der uma escalada também, entrar ali numa posição em que ele fica entre os 8, depois o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, ele ainda pode abrir vaga para um nono. Vamos ver o que vai acontecer. O Atlético vai jogar contra o Lanús, lá no Paraguai. O Lanús é o time da Argentina. Basicamente foi isso que o Flamengo conseguiu arrumar. Perdeu para o Fluminense, deixando a gente preocupado, porque o time não esteve bem. A verdade foi essa, o Fluminense esteve mais organizado estruturalmente, com mais, disputando as bolas com mais gana. Não sei se os jogadores do Flamengo também segurando um pouco para a Libertadores, por essa sequência. O Flamengo tem uma sequência muito difícil, de duro, né? Porque jogou na quarta, vai jogar amanhã com o Bragantino, terça-feira contra o Atlético e no outro sábado a final da Libertadores. Mas enfim, fato é que o Flamengo não fez uma partida muito boa com o Fluminense, perdeu por 2-1, permanece na liderança do campeonato, dependendo apenas de si, e precisa amanhã, 21h30, com apoio da nação no Maracanã, vencer para começar a desanimar os seus perseguidores, notadamente o Palmeiras e, por que não, também o Cruzeiro. O Cruzeiro, que parece ter uma tabela mais fácil do que Flamengo e Palmeiras e tal, mas já começou empatando com o Juventude. Esse final, meu amigo, você pegar quem está lá embaixo, o jogo é duro, porque é jogo de vida para o outro time, né? Então, e o Cruzeiro sentiu isso nesse empate com o Juventude. Acho que é basicamente isso, pessoal. Vamos ter aí, o canal está junto aí, né, acompanhando, né? Contagem regressiva para a final da Libertadores, e nós estaremos juntos aqui no canal Flamengano repercutindo tudo. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, Marcelo, valeu, Brian, valeu, Gilberto, valeu, pessoal do Valdo, valeu, Edson Marques. Um abraço. Amigos do canal Flamengano.